Meu nome é João Marcos, sou seminarista pela Escola Teológica Charles Spurgeon e obreiro na Congregação Batista em Itaguaçu da Bahia. O tema dessa primeira palestra é O Grito do Sertão, Realidade e Desafios. Portanto, a partir de agora, nos concentraremos nas missões no sertão nordestino. Mas, afinal, o que é Janela 1040? Por que chamar o sertão nordestino de Janela 1040 brasileiro? A Janela 1040 é a região do mundo que concentra os maiores desafios para a evangelização mundial. Trata-se de uma área retangular que se estende desde o oeste da África até o leste da Ásia, sendo 10 a 40 graus ao norte da linha do Equador. Por isso, é chamada de Janela 1040. Esse termo foi criado pelo norte-americano Louis Bull em 1989, para fazer referência aos países do mundo menos evangelizados. A Janela 1040 nos dá uma melhor compreensão sobre quais são e onde estão os povos não alcançados. Ou seja, nessa janela está a maioria dos países onde a Igreja de Cristo mais sofre perseguição e também maiores desafios. Atualmente, a Janela 1040 é formada por 68 países. Juntos, possuem uma população de mais de 5 bilhões de habitantes, o equivalente a 66,3% da população mundial. A estimativa é que em 2050 tenhamos 6,3 bilhões de pessoas habitando aí na Janela 1040. A Janela 1040 tem a maior concentração de povos não alcançados do mundo. São 5.916 povos não alcançados. Juntos representam aí 83,8% do total e possuem uma população de mais de 3 bilhões de pessoas não alcançadas que precisam ouvir o Evangelho. Não há dúvida que a Janela 1040 é a região mais carente de evangelização do mundo. Há uma enorme demanda por iniciativas pioneiras de evangelização e plantio de igrejas, e há um clamor nessa região por missionários. Estima-se que hoje é preciso mais de 63 mil novos missionários para atuarem nessa região. O Ministério Portas Abertas anualmente lança uma lista dos países mais perseguidos do mundo. Dos 50 países mais perseguidos, 45 deles estão na Janela 1040. Então percebemos que a Janela 1040 é uma região com grandes desafios para a evangelização. Por isso é que nós chamamos aqui o sertão nordestino de Janela 1040 brasileira, porque é um lugar de grande desafio evangelístico. É um dos lugares com maior desafio para aqueles que querem investir em missões aqui em nosso território brasileiro. Portanto, a partir de agora conheçamos o sertão nordestino, a Janela 1040 brasileira. Algumas informações adicionais. Primeiro, a localização. O Nordeste é formado por 9 estados: Alagoas, Maranhão, Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Sergipe, Piauí e Rio Grande do Norte. É a terceira maior região do país. Devido às características mais particulares, ou muito particulares, essa região, o Nordeste, foi subdividida em 4 sub-regiões: Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. A origem da palavra sertão. Apesar da existência de 2 possíveis origens, a mais aceita explica que a palavra sertão vem do latim sertanos, que significa área deserta ou área desabilitada. O clima. O clima predominante dessa região do Nordeste é o semiárido. As temperaturas são muito altas e as chuvas são irregulares. Em função das características climáticas, essa região é reconhecida pelos longos períodos de estiagem. Devido à presença do Planalto da Borborema, que fica localizado entre o Agreste e a Zona da Mata, a umidade do oceano não chega até nós. Por isso, o índice pluviométrico do Nordeste ou do sertão nordestino é baixo. As chuvas por aqui são regulares, como já disse, e os períodos de estiagem são muito longos. Hidrografia, relevo, vegetação e fauna. O sertão é agraciado com a presença do Rio São Francisco. O Velho Chico, como também é conhecido, é um dos rios mais famosos do país.
O relevo é composto por chapadas, serras e planaltos. Dois grandes planaltos são Borborema, que eu já mencionei, e a bacia do rio Parnaíba. A Chapada Diamantina, que fica aqui na Bahia, tem, ou melhor, está localizado nela o pico mais alto da região, que é o Pico do Barbado, com 2.033 metros de altitude. Em relação à vegetação, o bioma mais notório é a Caatinga. As principais características são a vegetação rasteira, árvores de pequeno porte, troncos retorcidos e arbustos espinhentos. A nossa fauna tem como principais destaques répteis e insetos. A economia. A base da economia no sertão é a agricultura nas regiões irrigadas, a criação de gado, pequenas indústrias e principalmente o comércio informal. Aquele comércio que é realizado de modo irregular, um comércio que é feito de modo familiar, né? As pessoas ali mesmo na sala de sua casa, elas abrem um comércio, ou então os pais fazem alguma coisa e os filhos vão vender na rua. Ou também os próprios pais vendem esses produtos na calçada ou em um local público, como as feiras municipais e etc. Esse comércio, graças a Deus, tem sido uma das fontes de lucro de economia para o sertão nordestino. Nos grandes centros urbanos, como Juazeiro do Norte, Mossoró e Vitória da Conquista, a economia é movimentada pelas grandes indústrias, rede de comércios e serviços em geral. Agora vamos ver a realidade social. O Nordeste é a região que possui o maior percentual de pobres. São 44,8%, 25,5 milhões de nordestinos na pobreza e 8 milhões de nordestinos na extrema pobreza. Quanto aos estados, o Maranhão possui o maior percentual de pobres, onde mais da metade da população encontra-se em situação de pobreza. São 54,1% de pobres, né? Alagoas e Piauí também são afetados com índices absurdos de pobreza. Muitas comunidades sequer possuem água potável. A fonte de água, nesses casos, são as cisternas e os caminhões-pipa. Esses caminhões-pipa, eles são a salvação de muitos povoados, pois não há outra maneira da água chegar até ali, senão por intermédio deles. Então, os caminhões-pipa abastecem as cisternas e também aos poços artesianos. Os poços artesianos são outra fonte de salvação muito, digamos assim, muito importante para o abastecimento de água dessas comunidades. O sertão nordestino apresenta os mais baixos indicadores socioeconômicos do país e de desenvolvimento humano. Uma vez que a economia é mais desenvolvida nos grandes centros, o interior do sertão sofre com falta de emprego, desigualdade social e o êxodo rural. Esse êxodo rural afetará a igreja. Daqui a pouco veremos como. Analfabetismo. A região Nordeste é líder de analfabetismo. 38,% da população idosa não sabe escrever. O missionário, então, encontrará nas comunidades muitas pessoas analfabetas e isso será um desafio para ele ou para ela, o missionário e a missionária. Por quê? Porque as pessoas a quem você pregará o evangelho, elas não terão acesso ao texto bíblico. Elas não poderão depois confirmar em suas próprias Bíblias ou então complementar sua pregação fazendo leitura adicional. Você também não poderá entregar a muitas pessoas literatura para que elas possam se aprofundar no conhecimento. Elas dependerão exclusivamente da sua pregação. Portanto, você que pensa em fazer missões no sertão, ou você que já é um missionário em território sertanejo, uma missionária também, entenda, nós temos que tornar a mensagem o mais claro possível para que essas pessoas compreendam. A mensagem deve ser curta e objetiva para que as pessoas compreendam o teor da mensagem evangelística, o teor da mensagem evangélica, pois elas não têm como fazer uma leitura adicional para complementar aquilo que estamos ensinando a elas. Alcoolismo, drogas e prostituição. A realidade sertaneja é marcada pelo tricenário do alcoolismo. Os botecos, aqueles pequenos bares e também os grandes bares estão sempre lotados. Aquelas bebidas com um forte teor alcoólico e de baixo custo são consumidas por uma grande massa de pessoas. As drogas também encontraram espaço no contexto sertanejo. Os níveis de consumo são alarmantes.
E a prostituição é uma realidade dura em território sertanejo. Crianças e adolescentes, infelizmente, compõem o quadro de pessoas que são viciadas em álcool e também estão envolvidas em prostituição. Religiosidade. O povo sertanejo é religioso e idólatra. A religião popular, é claro, né, oficial, é o catolicismo. Mas, como veremos, é um catolicismo mesclado com paganismo e outras crenças populares. Nós chamamos isso de catolicismo sincrético. Portanto, não é incomum encontrarmos por aqui as imagens de santos, especialmente dos santos regionais. Um dos mais conhecidos, sem dúvidas, é Padre Cícero, carinhosamente chamado pela população de Padim Cício. É um dos santos, com certeza, sem sombra de dúvida, mais conhecidos aqui da região. Outra cena típica do sertão são a romaria e a procissão. São outras duas cenas típicas do sertão. Pessoas caminham até lugares santos, muitas vezes de joelhos, para pagarem uma promessa. Em datas específicas, as ruas são tomadas por procissões numerosas, onde as pessoas carregam estátuas de santos no andor. A queima de fogos também, em homenagem a esses santos. E aqueles fiéis que têm carro e moto, eles fazem uma espécie de carreata. Na minha cidade, há um tempo atrás, houve aqui uma carreata em comemoração a uma santa da região, e eles então fizeram uma carreata ao som de um paredão para comemorarem o dia dessa santa. Há muita reza e também gritos em louvores aos santos típicos da região. Cada cidade no sertão tem o seu santo protetor, e nos dias desses santos as ruas ficam tomadas, como eu já disse aqui. Normalmente, esse dia é feriado, e depois das missas há festas, bingos ou jogos, muita brincadeira, muita conversa. A cidade é tomada por uma movimentação que é impossível nós não percebermos. Chama a atenção as comemorações religiosas nas pequenas cidades do sertão brasileiro. Continuando, nessas regiões também são comuns os santos para causas específicas. O Santo Antônio para o casamento, o Santo Expedito para as causas urgentes, Santa Luzia para quem tem problemas oculares e etc. Figuras também muito fortes e famosas aqui no contexto sertanejo são rezadeiras, adivinhos e curandeiros. O sertanejo recorre a eles, por exemplo, para tirar o quebrante de uma criança, ou então para afastar um mal-olhado, fazer uma simpatia, na busca de cura e a tentativa também de prever o futuro. São cenas comuns do sertão nordestino, e essas figuras rezadeiras, adivinhos e curandeiros são figuras marcantes na vida do sertanejo. Portanto, o sincretismo, como os irmãos já viram, é muito forte. Portanto, não é incomum você encontrar no contexto sertanejo alguém que num dia está na Igreja Católica, no outro dia está fazendo parte de religiões afrodescendentes, por exemplo. Está no culto de candomblé e no outro dia essa pessoa é encontrada numa missa católica. Isso não é incomum, porque o catolicismo sertanejo ele é muito mesclado com crendices populares e com religiões de matrizes africanas. Prosseguindo, Cristina Pompa ela resume da seguinte forma: o movimento religioso nessa parte do Brasil é de uma religião de base, somado a elementos de misticismo local de religiões de origem africana. Ela resumiu aqui muito bem o que é o catolicismo do sertanejo. É esse movimento religioso de base, que é o catolicismo, mas ele está somado a elementos do misticismo local e de religiões de origem africana. A visão do sertanejo acerca de Deus é paternalista. O sertanejo ele vê Deus como pai, e que é pai de todos, Deus não é pai apenas dos que estão em Cristo, mas é o pai de todos, e ele é um pai que socorre os seus filhos. Uma expressão muito comum entre os sertanejos é chamar pelo nome de Deus. Vamos chamar pelo Pai, para que o Pai nos atenda. São clamores populares entre os sertanejos. Por ser muito bondoso, pois divide com os outros mesmo tendo pouco, o sertanejo acredita que essas boas obras lhe garantem a salvação. É muito comum o sertanejo computar à sua salvação aquilo que ele faz. Por quê? Como ele sofre muito, ele passa por muitos problemas, mas mesmo assim, ele não abre mão das boas obras, sempre divide com os outros, mesmo tendo pouco. Ele então entende que isso computa, isso conta para a sua salvação.
Aqui está um grande desafio para o missionário e a missionária, pois a Bíblia diz que a salvação é pela graça por meio da fé, não de obras para que ninguém se glorie. O missionário e a missionária têm pela frente um povo que na sua mente está muito forte a ideia da salvação pelas obras. Então isso será um grande desafio para você que pensa em vir para cá, ou você que já está atuando. É um grande desafio que nós temos, o desafio de pregar o Evangelho da graça no território que as pessoas têm na sua mente a imagem da salvação pelas obras muito arraigada no seu íntimo, lá no seu interior. Estima-se que mais de 6.000 comunidades não têm a presença de uma igreja genuinamente cristã. Da população total do sertão urbano, 13,67% são crentes e do sertão rural, apenas 7,11% professam a fé cristã evangélica. Então os irmãos já perceberam aí que o sertão nordestino, assim como a janela 1040 mundial, tem uma grande carência de evangelização. Assim como a janela 1040 mundial tem muitos povos não alcançados, também a janela 1040 brasileira, o sertão nordestino, tem um grande percentual de pessoas que nunca ouviram o evangelho da graça, o evangelho genuíno, o evangelho bíblico. Estão acostumadas simplesmente com uma religião popular, uma religião cultural. Das 6.000 comunidades que eu citei aqui, nós podemos ter muito mais. Portanto, os irmãos já percebem desde agora o grande desafio que nós temos na janela 1040 brasileira. Continuando, o autor Luiz André Brunetto, no seu livro O Grito do Sertão Nordestino, ele disse assim: o sertão nordestino é o lugar mais carente da nação brasileira em todos os aspectos sociais. Além disso, não existe lugar com tamanha carência de evangelização. Aqui se concentram 52% das cidades brasileiras com menos de 2% de evangélicos. Então os irmãos percebem como o nosso querido irmão Luiz André Brunetto descreveu aqui, que o grande desafio nosso aqui é espiritual. Nós temos aqui no sertão brasileiro 52% das cidades brasileiras com menos de 2% de evangélicos. Veja que grande desafio nós temos pela frente. Considerações gerais. O evangelho tem penetrado e rompido resistências históricas no sertão nordestino, especialmente a partir do ano 2000. Irmãos e irmãs, apesar de tudo que eu descrevi para vocês, esse desafio, essa resistência que nós temos pela frente, não podemos esquecer que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é a mensagem salvífica de Deus para os seres humanos, independente onde eles estejam. Portanto, o evangelho tem rompido barreiras históricas em contexto sertanejo. Deus tem feito grandes coisas. A Junta de Missões Nacionais, que é a junta oficial da Convenção Batista Brasileira, que é a convenção que eu faço parte, né? Eu sou batista brasileiro, tem trazido até nós notícias maravilhosas de batismos aqui no sertão brasileiro. Nós temos lido todos os domingos pela manhã na Igreja Batista aqui, missões, cartas de missões, notícias de missões, e não é incomum encontrarmos entre as notícias pessoas sendo batizadas em contexto sertanejo. Graças a Deus, o evangelho tem penetrado em locais que até então tinham encontrado grande resistência. Deus tem invadido a janela 1040 brasileira com a mensagem do evangelho, por meio de homens e mulheres, jovens e idosos, que aceitaram o desafio de pregar o evangelho. Portanto, meus irmãos, louvores a Deus. O evangelho tem penetrado em locais antes não alcançados. Segunda consideração. A presença evangélica no sertão cresceu significativamente nos últimos 20 anos, mas a evangelização do sertão continua sendo um grande desafio para a igreja evangélica brasileira. Não nos contentemos, irmãos, em apenas receber boas notícias. Nós temos que continuar investindo no contexto sertanejo para que pessoas sejam salvas. Apesar do grande avanço, ainda há muito para ser alcançado. Nós temos que continuar, temos que progredir. Ainda há muito a ser feito. Há um grande desafio ainda à nossa frente, que nós não podemos desistir. Terceira consideração. O maior desafio do sertão urbano continua concentrado nos municípios com até 15.000 habitantes. Com certeza. O município que eu habito
tem 15 mil, 16 mil habitantes no município inteiro. A sede só tem 3 mil e poucos habitantes. É um grande desafio plantar uma igreja num contexto desse. É um enorme obstáculo. Os irmãos não imaginam como é difícil plantarmos igrejas em locais assim, em municípios com até 15 mil, menos de 15 mil habitantes. É um desafio enorme. Por isso, as igrejas dos municípios sertanejos acima de 30 mil habitantes devem assumir um papel preponderante na evangelização regional. Eu creio, sou a favor, que as igrejas que estão em locais com mais de 30 mil habitantes deveriam socorrer essas igrejas que estão em locais com menos de 15 mil habitantes. Essas igrejas maiores, com mais poder aquisitivo, deveriam socorrer as igrejas menores, porque o desafio é enorme. Última consideração. O maior desafio continua sendo a evangelização da zona rural sertaneja, com milhares de sítios e povoados ainda efetivamente alcançados ou não alcançados. Portanto, dos locais mais difíceis, com certeza a zona rural sertaneja é a mais difícil. Sítios, fazendas, povoados distantes não têm um trabalho efetivo, um trabalho fixo, um trabalho que invista na vida daqueles moradores. Esse, com certeza, é o maior desafio que nós temos em território sertanejo. Portanto, volto a dizer, deve haver um investimento maior para que as igrejas possam alcançar locais ainda não alcançados. A janela 1040 brasileira, o Nordeste sertanejo, o sertão nordestino, é um grande desafio que nós temos pela frente. Sem sombra de dúvidas, nós temos aqui povos não alcançados que devemos alcançá-los com a mensagem do Evangelho. O fato de o Evangelho estar efetivamente presente há mais de 150 anos em solo nordestino e ainda haver, irmãos, populações tão precariamente evangelizadas, com certeza se deve a um conjunto de fatores e pecados, veja bem, que deve, dentre um conjunto de fatores, dentre os quais apontamos alguns dos mais significativos. Então vejamos quais são esses fatores e pecados que têm contribuído para uma evangelização precária, né, do sertão nordestino. Primeiro, sem sombra de dúvida, a falta de compromisso da igreja nordestina e da igreja brasileira para com o sertão. Sem sombra de dúvida, meus irmãos, a falta de compromisso da igreja como um todo, né, e a igreja nordestina para com o sertão do Nordeste sem dúvida nenhuma, é o maior fator que nós temos para essa evangelização precária. Sem sombra de dúvida. Portanto, nós precisamos assumir um maior compromisso com essa parte do Nordeste brasileiro. Nós precisamos olhar para o sertão com um novo olhar, um olhar mais carinhoso, um olhar de irmandade, um olhar de fraternidade. Deveríamos olhar para o sertão com um olhar mais misericordioso, um olhar, meus irmãos, com maior investimento, um olhar com maior ação. Não é bastante apenas dizer, o sertão precisa de investimento. É preciso que haja investimento. Portanto, a falta de compromisso da igreja toda e da igreja nordestina com o sertão nordestino, sem sombra de dúvidas, irmãos, é um dos maiores fatores, né, que faz parte do conjunto de fatores aí que contribui para essa evangelização tão precária. Mas não é só isso, não. A falta de recursos destinados para a expansão missionária no sertão nordestino, aliado a uma política salarial eclesiástica injusta que impossibilita o obreiro viver condignamente, praticada por muitos grupos denominacionais. Aqui temos dois pecados, né, digamos assim. Primeiro, a falta de recursos destinados para missões nordestinas ou sertanejas. Não há, mas é em pequena escala, por isso eu falo praticamente não há, um grande investimento, um pesado investimento em verbas para a evangelização sertaneja. Infelizmente não há. Deveria haver, com certeza, recursos destinados a essa expansão missionária no contexto sertanejo. Deveria haver um investimento pesado para que o sertanejo pudesse ouvir o evangelho em vários lugares, aqueles lugares ainda não alcançados. E aqui também nós temos, junto a isso, um outro pecado, uma política salarial eclesiástica muitas vezes injusta,
que impossibilita o obreiro de viver condignamente. O que é isso? Um obreiro sendo mal remunerado. Os obreiros, muitas vezes, os irmãos missionários, as missionárias, são mal remunerados e eles, então, alguns não conseguem viver no território sertanejo. Eu dou um exemplo local. Há um tempo atrás, uma igreja evangélica aqui da cidade recebeu um obreiro. Mas esse obreiro me disse: João, não dá para ficar, recebemos muito pouco e a minha família precisa do comum, né? Precisa do sustento do dia a dia e nós não estamos conseguindo ficar aqui. Resultado, ele foi embora. E a igreja, infelizmente, irmãos, não fez nada para reverter esse quadro. Outro obreiro foi colocado no lugar, mas aquele obreiro, tão atuante na obra do Senhor, teve que sair do campo e ir para outro lugar porque ele não foi bem remunerado, sua família começou a precisar ou a ter necessidade de coisas básicas do dia a dia, e esse irmão então teve que se retirar daqui e ir para outro campo, irmãos, por falta de recursos. Então veja que nós temos dois pecados aqui: a falta de recursos destinados às missões nordestinas, ou sertanejo, para ser mais específico, aliado então a uma política salarial que é injusta com os obreiros. Os obreiros, infelizmente, muitas vezes são mal remunerados e assim eles não podem nem mesmo investir na obra do Senhor. Detalhe: muitos obreiros, mesmo ganhando pouco, ainda tiram do seu bolso para ajudar as pequenas comunidades que estão prestando serviço. Isso tudo por amor a Deus e a sua obra. Outra razão: escassez de obreiros disponíveis a enfrentar as dificuldades próprias da região, criar raízes visando um ministério de longo prazo, motivados por um amor profundo ao povo sertanejo, alicerçados em firme convicção do seu chamado. Há uma escassez de obreiros locais, ou também de obreiros que venham de fora, que estejam disponíveis a enfrentar as dificuldades próprias, particulares da região sertaneja. Já mencionei aqui quais são, e poucas pessoas estão interessadas em enfrentar esses desafios para evangelizar o povo sertanejo. Infelizmente, são poucos que querem criar raízes, né, no sertão, que querem ter um ministério de longo prazo, motivados por amor profundo pelo povo sertanejo. Aqui está um outro pecado que tem contribuído para uma evangelização tão precária do nosso sertão nordestino. Limitações econômicas do sertão, que coloca a maioria das novas igrejas numa dependência financeira de longo prazo, aliado à falta de estratégias para superar essa problemática. Então, a limitação econômica do sertão coloca as pequenas igrejas numa dependência, infelizmente, uma dependência financeira de longo prazo. Então, as igrejas do sertão muitas vezes não conseguem se manter. Por quê? Porque elas estão dependentes de igrejas maiores, devido ao seu contexto econômico, à sua realidade econômica. Então, essas igrejas, elas infelizmente não conseguem se manter, e aí elas ficam dependentes de igrejas maiores, e elas não conseguem, como nós dizemos no popular, andar com suas próprias pernas. Êxodos temporários provocados pela falta de oferta de empregos ou pela busca de melhores oportunidades de trabalho. Esses movimentos migratórios causam instabilidades na membresia e na liderança de muitas igrejas sertanejas, especialmente nos municípios menores. Lembra que eu falei do êxodo rural, lá quando eu falei da economia do sertão? Pois é, o êxodo rural, ele afeta a igreja. Como no sertão a economia é instável, infelizmente muitas pessoas têm que sair daqui em busca de oportunidades melhores de emprego. Isso causa, então, uma instabilidade da membresia. Vou dar um exemplo. Uma igreja está há muitos anos no sertão, atuando, trabalhando, e alcançou 30 membros. De repente, 10 membros saem em busca de um emprego melhor, ficam apenas 20 membros. Daqui a pouco, 5 saem, 15 membros. Os irmãos estão entendendo? Esse êxodo rural causa na igreja uma instabilidade. A membresia não consegue ter um número específico, exato, por um longo período de tempo. Isso causa instabilidade e muito desânimo no obreiro, porque o obreiro está vendo sua igreja crescer. De repente, a igreja retrocede, a igreja diminui. Isso dá um desânimo enorme no obreiro. Portanto, vamos prosseguir aqui e vamos ver quais são as ações estratégicas que as igrejas brasileiras devem adotar para que haja uma maior evangelização no cenário do sertão nordestino. Primeiro,
adotar cidades e povoados menos evangélicos ou menos alcançados pelo evangelho. Infelizmente, o que acontece? Muitas vezes, veja o que acontece. Uma denominação, ao invés de plantar uma igreja numa cidade onde há menos igrejas, faz o contrário. Planta uma nova igreja em uma cidade que já tem milhares de igrejas. Então, o correto é que as igrejas olhem para esses locais menos evangelizados. As denominações, as sociedades missionárias devem olhar para esses locais menos evangelizados, esses lugares com uma ausência da igreja genuína, da igreja que prega o verdadeiro evangelho. Segundo, enviar missionários para o plantio de igrejas. Vocês que são de outros lugares, por favor, enviem para nós missionários e missionárias. Enviem para cá pessoas que nos ajudem. Nós estamos clamando por ajuda, estamos suplicando. Você que está assistindo essa aula e é do sertão nordestino, se envolva. Seja um membro ativo da sua igreja. Estamos necessitados de missionários que estejam dispostos a atuar no sertão brasileiro, pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, adotar com sustento, oração e apoios estratégicos missionários e obreiros sertanejos, sem paternalismo e em parceria com igrejas locais sertanejas. Deve haver essa adoção com sustento, oração e apoio estratégico missionário para com as igrejas do sertão. Apoiar ministérios de formação de obreiros sertanejos. Aqui está outro fator determinante na mudança do contexto, do cenário sertanejo. É um apoio de ministérios de formação de obreiros locais. Obreiros que estejam bem preparados, que manejem bem a palavra do Senhor para pregá-la no contexto sertanejo. E interceder pelo sertão nordestino continuamente por longo prazo. Deve haver uma intercessão contínua pelo contexto sertanejo, uma oração intensa, incessante, para que Deus olhe para o sertão nordestino e o abençoe com o seu evangelho. Apoiar e implantar ministérios de transformação espiritual e social. Deve haver esse apoio, essa implantação de projetos que transformem o cenário espiritual e social do sertão nordestino. Compartilhar com outras igrejas os desafios do sertão nordestino. É o que estamos fazendo agora. Por meio desse simpósio, nós estamos mostrando a realidade do sertão. Estamos mostrando como é grande desafio do contexto sertanejo. Apoiar a igreja evangélica sertaneja em diversas áreas de capacitação, com coração humilde e com atitudes de servo, disposto também a aprender com seus obreiros e crentes. Deve haver um apoio em massa da igreja evangélica para com a igreja evangélica sertaneja em diversas áreas de capacitação, com coração humilde, que as pessoas, que os irmãos de outras regiões estejam dispostos a aprender conosco. Há muito a aprender com o crente do contexto sertanejo. Então deve haver esse apoio da igreja evangélica em diversas áreas de capacitação, com esse coração humilde, disposto a aprender conosco também, a vir investir na gente, a entender como nós somos, a entender a realidade nossa, os nossos desafios que nós temos por aqui. Cooperar com ações que fortaleçam a unidade do corpo de Cristo no sertão nordestino. Deve haver essa cooperação para que o corpo de Cristo seja mais unido em contexto sertanejo, porque de outro modo nós nunca poderemos avançar. Então, meus irmãos, pela graça de Deus, nessas últimas décadas, o evangelho tem avançado significativamente em todo o Brasil, especialmente, aqui eu coloco forte ênfase, no contexto sertanejo. Então, dois sentimentos, irmãos, tomam conta do nosso coração. Primeiro, profunda gratidão a Deus. Ah, meus irmãos, como nós somos gratos ao Senhor por tudo que já foi feito em contexto sertanejo. Graças a Ele, muitas pessoas já foram alcançadas pelo Evangelho, muitas pessoas já foram salvas pela mensagem cristã. Então nós temos que ser gratos, temos que nesse momento render graças ao Senhor, porque foi Ele quem fez o seu Evangelho progredir, alcançar pessoas ainda não alcançadas. O Evangelho tem prevalecido, tem alcançado sertanejos,
O Evangelho tem restaurado famílias inteiras por aqui. Louvado seja Deus por isso. Um outro sentimento que vem ao nosso coração é o de grande entusiasmo. Todo o esforço, meus irmãos, que nós temos feito até agora tem sido abençoado pelo Senhor. Portanto, continuemos. Portanto, não desistamos. Você que está já ativo no campo missionário, continue. Você que não está ativo, seja um membro ativo. Venha servir ao Senhor com grande entusiasmo. Há muito a se fazer. Há muitas pessoas a alcançar. Há muitas famílias para serem restauradas. E você pode ser um instrumento poderoso de Deus para fazer isso. Você pode ser tremendamente usado por Deus para mudar a realidade do sertão brasileiro. Venha, tem muita coisa para ser feita por aqui. Tem muitos sertanejos para serem alcançados. Estima-se que há mais de 15 milhões de sertanejos não alcançados, sem Cristo, sem Deus e sem esperança. E você pode ser esperança para essas pessoas. Fachadas de igrejas. Portanto, para mudar essa realidade, precisamos seguir alguns pontos. Primeiro, pastores que amem a Deus e aos perdidos. A liderança de uma igreja é o ponto de partida para que a mudança aconteça. É preciso que os líderes amem mais a Deus do que a si mesmos. É preciso que os líderes amem as pessoas que estão perdidas. Portanto, você que é líder, que está assistindo essa palestra, missões começa com você. Mobilize a sua igreja. Você, irmã, que é promotora de missões, levante a sua igreja. Estimule a sua igreja. Não deixe sua igreja esquecer que nós somos missionários, que estamos em missões. Não permita que o seu povo esqueça que nós estamos numa grande obra e que não podemos parar. Portanto, você líder, você é de fundamental importância no processo de mudança da realidade do contexto sertanejo. Os líderes precisam parar de se preocuparem tanto com a fachada de suas igrejas e começarem a pensar em maneiras de despertar os membros para que deem mais atenção aos povos não alcançados. O amor a Deus nos impulsiona a fazermos mais para Ele, a fazer o que é prioridade para Ele, mesmo que seja difícil. E o que é mais prioritário para Deus do que o seu Filho ser pregado entre aqueles que ainda não ouviram sobre Ele, ou aqueles que até já ouviram, mas que não têm uma pregação contínua sobre a pessoa e obra de Cristo Jesus. Portanto, líderes, vamos nos envolver. Vamos levantar nossas igrejas, vamos estimular os irmãos, vamos propagar nos grupos do WhatsApp, nos grupos de Facebook, missões. Vamos espalhar o teor missionário, o impulso, o ardor missionário por toda essa nação brasileira, para que o contexto sertanejo seja alcançado e também outros locais difíceis e assim Deus ser glorificado. Segundo, igrejas com visão missionária. Igrejas com visão alinhada à visão divina são fundamentais para que o Evangelho chegue a esses povos desprovidos de uma evangelização suficiente. Agora eu falo com você, membro. Você que é membro de uma igreja que tem impulso missionário, você deve também ajudar o seu líder, tendo uma visão missionária. Nós não podemos nos contentar, irmãos, com um cristianismo de 4 paredes. Além de ir pregar o Evangelho, nós temos que ter uma visão missionária. Muitas pessoas, quando ouvem falar sobre a oferta de missões, logo torcem o nariz. Elas não gostam de ajudar. Elas não querem contribuir porque elas pensam que aquele dinheiro é um dinheiro qualquer, para uma atividade qualquer. Elas não têm visão missionária. Que você, meu irmão, não seja um deles. Que você, minha irmã, não seja assim. Que todos nós tenhamos visão missionária. Que todos nós tenhamos uma visão correta da obra do Senhor. Igrejas com visão missionária ficam entusiasmadas com a possibilidade de ser instrumentos de Deus para que o Evangelho chegue onde Cristo não foi ainda anunciado. E elas se esforçam em oração e com sustento missionário e fazem isso com muita alegria. Você que tem visão missionária se sente um privilegiado, uma privilegiada pelo simples fato de contribuir, de orar por missões. Você sabe que está cooperando com Deus. E quem tem visão missionária encontra nisso um grande motivo de gratidão, pois é um grande privilégio fazermos parte da grande obra de Deus. E por último, crentes com disposição de serem enviados como missionários para fazerem outros discípulos de Jesus entre povos ainda não alcançados. Sem eles, ou seja, sem os missionários,
Nenhuma igreja vai a lugar nenhum. É preciso que haja voluntariamente novos missionários. É preciso que haja voluntariedade nos corações dos membros e que estes estejam dispostos a fazerem outros discípulos de Cristo. Ouvir falar de missões não é suficiente. É preciso ir. Ouvir falar de missões é muito fácil, mas fazer missões é um grande desafio. Só que apenas ouvir falar sobre missões não muda muito a realidade. Nós temos que ouvir, nos preparar e ir. Temos que colocar os pés no caminho e andar com o Evangelho, pregar o Evangelho, distribuir o Evangelho onde não foi ainda propagado. A evangelização mundial diz respeito a cada igreja local, seja grande ou pequena, tenha ela poucos ou muitos membros, seja ela de grande ou pequena visibilidade, não importa. A evangelização é responsabilidade de cada líder e de cada membro. É uma responsabilidade de todo o corpo de Cristo Jesus. Os olhos do nosso coração devem ter uma visão de 360 graus. E somente Deus concede isso. Somente é possível termos uma visão espiritual se o nosso coração estiver em Deus. Meu irmão, missões começam com a tua comunhão com Deus. Quando você, minha irmã, está em intimidade com Deus, põe o teu coração em Deus, tem comunhão com Ele, sente a presença dEle. Quando você está sintonizada com a voz de Deus, aí, meu irmão, minha irmã, o teu coração, o nosso coração estará disposto a pregar o Evangelho. Nós só seremos missionários e missionárias úteis nas mãos do Senhor se o nosso coração estiver totalmente entregue ao Senhor. Portanto, nós precisamos de pastores que mobilizem, líderes que mobilizem suas igrejas, precisamos de igrejas com visão missionária e também de crentes dispostos a irem, a colocar os seus pés literalmente no caminho e irem a povoados, a fazendas, a locais ainda não alcançados e ali propagar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós nunca nos esqueçamos daquela palavra que Lucas registrou, palavra do próprio Jesus Cristo. Lucas 10, versículo 2. Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Que você ore pedindo trabalhadores para a colheita e que você seja a resposta da tua própria oração. Que você, minha irmã, suplique a Deus que mande novas missionárias para o campo e que você seja uma delas. Que nós aceitemos o desafio de evangelizar o contexto do sertão brasileiro, do sertão nordestino. Que você aceite o desafio, que os nossos ouvidos estejam abertos para o grito do sertão e que nós enfrentemos os desafios. Que nós entendamos a realidade e enfrentemos os desafios e propaguemos o Evangelho de Cristo para que outras pessoas entrem no reino dos céus. Portanto, termino aqui com um clamor. Ore pelo sertão, olhe para o sertão e venha para o sertão. Faça missões entre o povo sertanejo, pregue a palavra de Deus na janela 1040 brasileira. E eu tenho certeza que um dia você se sentirá totalmente agradecida a Deus por ter feito parte dessa grande história que Deus está realizando entre nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.